Hoje o nosso tema é um tema bastante interessante porque abrange todas as famílias. É a questão da pensão alimentícia. Afinal de contas, que tema doloroso para tantas famílias, não é verdade? Eu vou falar sobre 3 aspectos bem rápidos. O primeiro deles, quem pode pedir, quem está obrigado a pagar. O segundo aspecto é como se faz o critério de fixação desse valor. Como é que se descobre quanto é que o devedor tem que pagar para o credor da pensão alimentícia? Como é feito isso? E, em terceiro lugar, será que ainda vão presas as pessoas que não pagam? E como se livrar da prisão ou como conseguir a prisão? Rapidamente, nós vamos falar sobre esses 6 aspectos. O primeiro deles, como disse, é a questão quem pode pagar a pensão alimentícia e quem pode pedir a pensão alimentícia. O direito a receber a pensão alimentícia ela decorre de vários fatores, mas 2 são os principais. O primeiro decorre do chamado poder familiar. Poder familiar é aquele que o pai e a mãe têm sobre os filhos e gera para eles um dever de sustentá-los enquanto eles estiverem até atingirem a maioridade, aos 18 anos ou aos 24 anos, se eles forem cursar uma faculdade. Então, esse é um dever absoluto dos pais em relação aos filhos. Agora, existe também o dever que decorre da solidariedade familiar. Esse dever é aquele que os pais também têm direitos em relação aos filhos. Às vezes o pai envelhece, não tem renda, o filho cresce, passa a ser um profissional de sucesso e o pai precisa da pensão alimentícia e pode também pedir essa pensão ao filho, assim como pode o marido pedir à mulher, o ex-marido pedir à ex-mulher, a ex-mulher pedir ao ex-marido. O avô pode pedir ao neto, o neto pode pedir ao avô, o irmão pode pedir ao outro irmão. Estando dentro desse contexto familiar estrito, restrito, o direito à pensão alimentícia vai decorrer de alguns critérios para caracterizá-lo. Por exemplo, a necessidade. A necessidade, no primeiro caso, que é o mais comum e o que nós vamos falar mais aqui, decorre do poder familiar. Esse é absoluto. Esses e os outros aqui, que decorrem da solidariedade, os requisitos são mais rígidos. Agora, como é que se fixa esse valor? Muita gente pergunta, meu Deus, doutor, como é que fixa esse valor da pensão alimentícia? Por que é só 10%, 15%, é 10% por filho? Não. Esse critério, quer dizer, evidentemente, ele deságua num percentual que vai incidir sobre os rendimentos e a capacidade financeira. Mas o que se tem que fazer? Quanto é que a pessoa precisa, na verdade? O pai se separou da mãe, né? Os filhos ficaram com a mãe ou com o pai, dependendo. Quanto é que custa? A base de cálculo para a fixação da pensão é quanto custa, qual é o custo financeiro, objetivamente falando, daquela criança. Tem escola, tem roupa, médico, plano de saúde, remédio, lazer, etc. Tem um conjunto de despesas que normalmente a família junta, dispendia com aquele filho e deve mais ou menos manter essa situação equivalente ao tempo que estavam casados. Evidentemente, poderá haver um decréscimo em razão de questões financeiras outras, mas, em regra, esse é o critério. Portanto, tendo por base esse custo da criança, vai se verificar a possibilidade daquele que vai prestar os alimentos. O pai ou a mãe, ou os dois, em regra os dois. Então, esse valor, por exemplo, aleatoriamente vou falar um valor, digamos que a criança custe R$1.000 por mês. O pai ganhe 2.000, a mãe ganhe 2.000. Portanto, é razoável que esses R$1.000 sejam partilhados meio a meio em relação ao filho. Se o filho custa 1.000, a mãe ganha 2.000 e o pai ganha 2.000, é razoável que cada um banque com R$500 e então o custo daquela criança está preservado. Esse é um critério que vai chegar eventualmente num percentual, mas o percentual é o momento de chegada, não deve ser o momento de partida.
observados essa questão do quanto se deve pagar, sempre tendo em mira a possibilidade daquele que tem que pagar em relação à necessidade daquele que tem que receber. Porque às vezes você tem a necessidade de receber 1.000, mas quem tem a possibilidade não tem a possibilidade de pagar 1.000. É impossível a ele pagar 1.000. Então não tem como sentido ele ser condenado a pagar aquilo que ele não tem condição de pagar. Então tem que reduzir o custo da criança para se adequar à possibilidade do pai. Não pode dizer, se vira nos 30. Não, não é assim. Tem que se observar com bastante lealdade. E nós estamos partindo aqui dos princípios da lealdade e da boa-fé, né? Nós estamos falando daqueles casos do cara que sai do emprego escondido, pede para sair para não pagar. Esse é má-fé, tem que ter um tratamento muito mais rígido e diferenciado em relação ao normal dos seres humanos que tratam dessa questão. Então, observado então, quem pode pedir? Quem pode, deve pagar. Quanto deve pagar? E se não pagar? O que vai acontecer? Vai preso? Hoje, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, o único caso possível de prisão civil é a falta de pagamento injustificada ou injustificável do pagamento na forma da condenação judicial. O que acontece? O juiz fixa um valor, geralmente no início da ação, um valor de uma pensão provisória. No curso da ação, ele vai definir o valor definitivo, baseado nesses critérios todos. Pode ser que no momento da pensão provisória ele fixe de uma maneira mais célere, menos aprofundada, mas no final ele vai ter que aprofundar essa questão que falei. E o sujeito é obrigado a ir pagando aquele valor. Se ele deixar de pagar, no primeiro mês já pode o devedor, o credor dos alimentos, comunicar ao juiz: doutor juiz, olha, ele não está pagando, quero executar. Por quê que ele deve fazer isso o mais rápido possível? Porque se ele deixar passar muito tempo e não cobrar judicialmente, a execução desses alimentos em atraso, ela tem como marco inicial os 3 últimos meses anteriores à data do pedido da execução. Se você deixar passar 2 anos, 1 ano, 6 meses, 10 meses, na hora que você instala a pagar sob pena de prisão, ele é obrigado a pagar apenas os 3 meses anteriores. Agora, os meses subsequentes, evidentemente, vão vencendo no curso desse processo. Se ele não pagar, vão se somando esses 3 meses anteriores. Então, é muito importante que o credor dos alimentos seja rápido ao cobrar o devedor. E aí ele vai ser intimado a pagar aquele valor, explicar, vai ter que se justificar junto ao juiz: doutor, eu não tenho condição de pagar porque fiquei desempregado totalmente, não tenho renda, minha renda não paga, eu não consigo pagar nem minha casa, estou morando na rua. Então o juiz, se isso for verdade, evidentemente é uma causa justificável. Não é aquele cara que pede para sair do emprego, para não assinar a carteira e para fingir que não recebe. Ou então ele é dono de uma empresa, sai da empresa, bota um laranja. Não. Nós estamos falando de pessoas com boa fé. Esses outros casos, eles vamos dizer, bandeiam, eles caminham até para o crime de abandono material. Aí deixa de ser uma questão de direito de família para ser uma questão de direito criminal. Portanto, agora a prisão ela pode ser decretada se o devedor instado a pagar não justificar ou a justificativa não for considerada razoável e comprovada. Aí o juiz pode decretar a prisão de 1 a 3 meses. Terminado esse prazo fixado pelo juiz, de 1 a 3 meses de prisão, aí é prisão mesmo. Ficam naquele presídio lá de Benfica, onde estão lá onde os governos do nosso estado estão lá presos, né, os governadores, etc., deputados. Ficam ali, né, chamados presos de pensão alimentícia. Eles não podem ser misturados com os presos comuns, então eles ficaram nessa unidade, separados, evidentemente, lá dos presos da Lava Jato de políticos. Mas é por ali que eles ficam presos. E ali, terminado o tempo da prisão, eles são colocados em liberdade imediatamente. E a chave desta cadeia, no curso da prisão, o que é? É o pagamento. Ele paga e sai.
Se não pagar, não sai, espera, e aquela dívida que poderia gerar uma prisão passa a ser uma dívida civil e vai ser cobrada como qualquer dívida civil. Agora, as dívidas subsequentes, as que vierem se vencendo depois da saída da prisão, essas também poderão ensejar nova prisão. Então, assim, eternamente, até que a sua obrigação de pagar alimentos seja superada pela cessação do dever. Com os 24 anos do filho que terminou a faculdade, 18 anos daquele que entrou no mercado de trabalho, aí você vai ao juiz e pede a sua exoneração. Tem que ser um pedido dentro do processo, não pode simplesmente parar. Você vai lá, pede, o juiz vai e te exonera desse dever. Lembrando sempre que aí esse filho, e assim como você, pai, em relação a ele, filho, passam a ter aquele dever decorrente da solidariedade familiar para os casos em que houver necessidade premente de uma ajuda de um em relação ao outro. De maneira geral, esses são os requisitos básicos, isso, assim, de uma maneira bastante rápida, que podem gerar o dever de pagar alimentos, o direito de exigir alimentos, como funciona a fixação dos valores e como também esses valores podem ser exigidos ou deles se exonerar. Esse era o nosso tema que nós tínhamos para hoje, guardados para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como disse, interajam conosco, coloquem lá a sua consideração, a sua pergunta, o seu joinha, para que nós possamos continuar aí a fornecer esses temas para debates ao longo do tempo. Obrigado e até a próxima.